Olá, você ligado nas redes sociais do Comentarista Corneta. Estamos aqui para o nosso segundo episódio do De 3, nosso programa falando sobre a NBA que já faz quase um mês que voltou, né? Tem bastante jogos acontecendo, muitas surpresas, algumas decepções, muitas coisas que a gente não previa que estão acontecendo, como de prática o NBA. A gente estava tendo alguns problemas de agenda, estamos ainda vendo como é que vai funcionar mesmo o programa numa questão de rotina mesmo, mas hoje estamos aqui novamente, eu e meu amigo Igor Tonetti, para a gente falar dos últimos acontecimentos da NBA nesses últimos tempos que a gente ficou sem episódio. Então a gente vai destrinchar bastante o que aconteceu, né? Vamos falar dos principais assuntos dessa semana, das últimas 2 semanas da NBA. E é isso. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá ouvindo a gente. E um salve pro meu mano Igor, mano. Fala aí. Fala, Pedro, beleza? Mais um programa que a gente faz juntos, né? Dobradinha na semana. Começamos na quarta-feira com o Entra Sem Jardas, que eu até convido quem não conhece, né? O Entra Sem Jardas é um podcast que a gente fala de futebol americano aqui. E a gente hoje está aqui de novo, o de 3, de 2, né? A gente teve alguns problemas aqui na equipe, por isso que eu acabei entrando para substituir. E não está fazendo jus ao nome, mas antes do que deixar vocês mais uma semana sem programa, a gente acabou fazendo essa, né, tampando aí um pouco esse buraco comigo. Já deixo bem claro que gosto de NBA, mas de longe não sou tão fanático e não sei tantas apurações Para, quanto o Conrado e quanto o Pedro Cury. Eles para vivem com a essa NBA bem modéstia, mais que eu. para com essa falsa modéstia. Para com isso. Para. Você conhece pra caramba também. A gente conversa faz décadas de NBA. Tenho certeza que você vai mandar muito bem. Cara, pelas conversas que a gente tem, você não precisa nem se preocupar em falar isso, tá? Eu confio total em você e também vamos aí que hoje a gente vai, eu prometi pra você e hoje a gente vai cumprir. Vamos falar de Minnesota Timberwolves no episódio de 3, hein? Esse Olha, é um dos motivos, né, de eu estar aqui. Porque o salário, né, o meu horário aqui é caro, mas eu falei, não, só porque vai falar do Timberwolves, já vi a pauta já, falei, não, vou dar meu parecer lá. bom, então vamos lá. A gente não podia começar o episódio falando de outra coisa, né, cara? Esse último jogo entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors não demorou nem 2 minutos de quadra, né, de jogo para dar problema pra caramba. Tivemos uma treta generalizada. Draymond Green, Klay Thompson, J.D. McDaniels, os três foram ejetados com 100 segundos de jogo, 1 minuto e 40 de jogo. Cara, 0-0 no placar, não tinha nem ponto no placar. Para contextualizar para você que não está sabendo ou não viu, basicamente o Klay Thompson e o J.D. McDaniels começaram a se estranhar, né? E aí um ficou puxando a camisa do outro, empurrando o outro para trás. O Rudy Gobert foi a tentar ajudar o seu companheiro e o Draymond Green não gostou muito que ele encostou no Klay Thompson e basicamente deu um mata-leão por uns 20 segundos no Rudy Gobert. E aí aconteceu que os três foram ejetados da partida. Minnesota acabou ganhando esse jogo por 104-101. De O novo, Curry, né? de novo, ganhou 2 jogos seguidos dos Warriors. O Curry não jogou, tá com uma lesão no joelho, vai ser reavaliado em uma semana, né, para ver como é que ele tá e tal. É um cara que já tem uma idade, por mais que ele seja impressionante, tem que ter uma certa preocupação, um certo cuidado com a saúde física dele, mas assim, Minnesota ganhou os 2 jogos e mesmo com esses problemas do começo do jogo, o jogo continuou quente, tá? Não sei se você chegou a ver o jogo, Igor, mas o jogo foi muito quente do começo ao fim e já vinha do jogo anterior, né? Que foram 2 jogos seguidos Sim. entre as duas equipes, com a provocação do Anthony Edwards com o Draymond Green e talvez até mais coisas da temporada passada, a gente nunca vai saber todos os detalhes, mas assim, foi uma confusão naquele estilo NBA anos 80, 90. Pois é, a gente vai até comentar, eu vi aqui na nossa pauta, né? Mas a gente teve 2 jogos em sequência. Esse foi daquela NBA In-Season Tournament, né? Primeira temporada que a gente tem aí desse torneio de meio de temporada
A entre Copa algumas equipes. NBA, como eu tô chamando. É, a Copa NBA que, vamos falar assim, é dividido por algumas, não vou falar conferência, porque a conferência do Timberwolves não é a mesma do Warriors, mas eles meio que montam uns grupos aí, o A campeão... conferência sim, né? A divisão não. Falei errado, perdão, isso. A divisão é diferente, porque a do Timberwolves é a central e a do Warriors é a conferência, É a do se eu não me engano, a Pacífico. Pacífica, né? É do Isso, Pacífico, isso. isso. Então, assim, eles estão no mesmo grupo. O Timberwolves foi enfrentar aí a invicto, tá? Aliás, deixa eu deixar bem claro que estamos invictos na Copa NBA, porque vencemos também na semana passada o Spurs. E aí, no domingo, o Timberwolves enfrentou o Warriors pela NBA normal mesmo, aí sem esse in-tournament, esse season in-tournament aí, e ganhou 110-116, um jogo que o Anthony Edwards acabou com a partida. E foi um jogo que foi até feio para o Warriors, eu falo no aspecto, porque, claro que 16 pontos de vantagem nem é tão absurdo assim. A gente fala de 6 pontos de vantagem, na verdade, nem é tão absurdo assim. A gente fala de 2 lances de 3 pontos que o Curry consegue colocar em qualquer momento. Mas falo pela unidade defensiva do Timberwolves. O Klay Thompson tá muito mal, e acho que esse foi um dos momentos, esse foi um dos porquês, né, dos motivos do Klay Thompson ter feito o que fez com o Jaden McDaniels. Não sei se ele percebeu que estava jogando mal e falou, eu vou tirar talvez o principal jogador de defesa do Timberwolves, que é o Jaden McDaniels. Porque, cara, se você for ver o lance, quem começa toda a confusão é o Klay Thompson. Ele começa puxando, o Jaden McDaniels, até no primeiro momento, tenta tirar ele de perto, mas o Klay Thompson continua puxando a camisa do Jaden McDaniels. Aí os dois começam a se empurrar, o Rudy Gobert tenta, eu não vou nem falar, sei lá, apartar, porque eu não sei o que o Gobert ia fazer, mas chegou perto demais do Klay, e aí o Draymond Green, mais uma vez, né, sendo o que ele é, né, que é um jogador sujo, e enforcando aí o nosso center aí. Eu sei que você é muito fã do Gobert, viu? Ah, eu sei que Então, você também morre de amores por ele. pois é, não, o que é o mais legal de tudo isso é que acontece tudo esse negócio, o Karl Anthony Towns não consegue defender nem o companheiro. Então, é real, gente. O Towns não sabe o que é defesa, não adianta em qualquer aspecto da humanidade. Se tiver que defender, não é com o Karl Anthony Towns, que fez um bom jogo. Aliás, foi o melhor, na minha opinião, do Timberwolves nesse jogo contra o Warriors. Ele teve 33 pontos, 11 rebotes. O Anthony Edwards teve 20 pontos. E, enfim, mas deslanchando um pouco aí o Towns, porque jogou muito mal no começo da temporada, principalmente contra o Celtics, jogando terrivelmente mal, apesar da vitória. E esse foi o jogo com menos pontos do Anthony Edwards na temporada. 20 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. É estranho isso, né? Porque parece que o disco está sendo girado várias vezes quando a gente fala de punição, principalmente vindo do Draymond Green, né? Eu já ia Mas puxar para esse ponto, só pode concluir. não, só assim, é incrível, porque se a gente pega o histórico dele, eu falei que ele é um dos jogadores mais sujos da NBA, e não é hate gratuito porque foi contra o meu time, né? A gente tá falando de um cara que por duas vezes na mesma série chutou, né, as partes íntimas do Steven Adams, que é um jogador que a gente sabe que nem é sujo, nem nada do tipo, que pisou na temporada passada no peito do Sabonis e já foi suspenso. É um cara que, com o LeBron James também, na época de Cleveland e de Golden State, ele também tinha suas jogadas um pouco físicas demais. Tem lance até na época de Houston e Warriors, que ele empurra sem motivo algum James Harden pro meio do público, cai por cima dele. Enfim, cara, é triste isso. É um cara também que bateu num colega de equipe, fez a equipe trocar talvez um prospecto do futuro, porque não tinha como manter ele no vestiário junto com o Draymond Green. É um absurdo, é triste demais ter um cara como esse na liga. Tenho certeza que ultimamente, ele tá mais desagregando a liga do que agregando. Antes ele era um bom defensor e tudo mais. Hoje ele é apenas um cara que quer holofote, fanfarrão, enfim. Não vou perder muito tempo falando dele, não. Bom, a Liga suspendeu agora, nessa quarta-feira, anunciou uma suspensão de 5 jogos para o Draymond Green, né? Eu até assim, eu tava vendo
na mídia norte-americana é que o esperado era no máximo 3 jogos, né? Que a liga não ia colocar muitos jogos de suspensão, porque não teve nenhum soco e nada desse tipo. Mas o que pesou nesses 5 jogos realmente foi o histórico, né, do Draymond Green. Que, cara, assim, sendo muito honesto, o Draymond Green, ele é o líder vocal do Golden State Warriors, ele é um grande defensor, ele continua sendo, tá? Ele é um bom defensor, a defesa dos Warriors sem ele é muito pior. Ofensivamente ele nunca foi, nunca vai ser, não quer ser algum. Ele é mínimo, né? Ele não faz, não contribui com praticamente nada de pontuação, né? Ele é um cara que consegue agregar bastante assistências, rebotes, assim, marca geralmente o melhor pivô do outro time e tudo mais, mas ele não para de colocar os Warriors em situações difíceis. Assim, jogo após jogo, ele briga com a arbitragem todo santo jogo, ele toma falta técnica assim, dia sim, dia também, ele já tomou mais de 17 faltas técnicas numa temporada, sabe? Ele tem um histórico que vai muito contra ele e já chegou num ponto onde eu acho que tanto o Steve Kerr e até o Curry tem que chegar para ele e falar, ó, amigo, a nossa janela de título, ela tá no final, sabe? A gente tem uma possibilidade, mas a gente precisa de você. Mas a gente não precisa de Sim. você assim, sabe? Eu acho que grande parte do sucesso dos Warriors, o Green tem contribuição. A gente não tem como negar isso. Ele é um cara que vai pro Hall da Fama, sabe? Ninguém tira isso dele. Mas essas atitudes que ele tem, elas Eu só acho que assim, prejudicam. ele vai pro Hall da Fama do Warriors. Não sei se vai pra Hall da Fama Não, da ele vai do NBA, Hall da não. Fama da NBA, assim, com toda certeza. Ele foi jogador defensivo da temporada uma vez, já foi várias vezes time defensivo da liga, foi 4 vezes campeão. Então, assim, é muito difícil um cara desses não ir pro Hall da Fama. Eu acho mais fácil ele ir do que o Clay Thompson, inclusive. Ah, Né? sim. O Curry a É, o gente não Clay, precisa o Clay não, falar. o Clay não foi nem no top 75 lá da O história da que eu NBA, né? acho, e o que eu achei bem esquisito também, eu colocaria ele sim, porque, enfim, não é nem esse o ponto, né? Mas assim, o que o Damian Lillard fez pra estar lá e o Klay Thompson fez, né? Então, É. vamos combinar. Mas enfim, e assim, o Curry machucado, como eu disse, então os próximos 5 jogos você pode ficar sem o seu melhor jogador e o seu melhor defensor com o Klay Thompson amassando o aro, o Chris Paul jogando mal, que o Chris Paul ainda não Não veio. estreou. Ele tá sendo muito eficiente nas assistências e nos turnovers, um pouco no número de baixos turnovers, que é o que o Chris Paul sempre fez, mas de pontuação ele tá chutando, arremessando muito mal, cara. Então, assim, o Warriors começou 6-1, já tá 6-6, né? Perdeu 5 jogos seguidos e os próximos 5 jogos vão ser aventura, né? Pelo menos uma semana sem o Curry e 5 jogos sem o Green. Então isso pode afetar muito a temporada, né? Do Golden State Warriors. Ah, sim, total. E assim, a gente tava falando no grupo, né? Que é incrível como que o Steve Kerr parece que ele tá sempre alheio, né, a essas situações. Não sei, obviamente, o que passa dentro do vestiário, mas não sei também qual é o peso do Draymond Green pro Big Three, né, de Golden State. É, a gente sabe que ele e o Curry e o Klay têm uma química fantástica na liga, estão juntos jogando desde 2012, né? Então, mais de 10 anos juntos. A gente sabe também que o Curry é o maior jogador da franquia e você quer sempre deixar ele ao lado de pessoas que são que ele quer, né, tá junto. Então a gente não sabe qual que é a relação no vestiário, mas é mais uma vez que o Steve Kerr não fala nada, né? Não sai para criticar claro, ele não vai criticar público Green, mas a gente vê assim, é quase que recorrente o que acontece. E o Steve Kerr sempre alheio, nunca fala, nunca toca no assunto. Eu não sei o que acontece no vestiário, se o Steve Kerr E ele defende o Green 99% das vezes. Ele vai lá, quando teve a do não. Sabonis, mas o Sabonis tava abraçando a perna dele. Isso não faz ninguém pisar no outro com a força que ele E pisou. ainda mais o Steve Kerr, que Sabe? apanhou do Jordan no vestiário, né? Então, o Steve Kerr é bem passivo em relação ao Draymond Green. Sempre foi.
A questão do Jordan Poole falou muito pouco. É, ali eu achei que foi ridículo, porque pelo que deu a entender o vídeo que o TMZ soltou, né, lá nos Estados Unidos, né, era um trash talk, na verdade, do Jordan Poole com o Draymond Green, e do nada vindo um soco na cara. E o que eu acho estranho é o jeito que o Steve Kerr fica alheio a isso e não toca mais no assunto. Cara, é uma agressão a um jogador, entendeu? Do seu time, são dois jogadores do seu time brigando. De um Não dos líderes, é. né, do seu time. Pois é, e de um cara que chegou até na última temporada, né? Porque quando teve essa confusão com o Jordan Poole, ele estava concorrente ao Most Improved Player, era um time atual campeão. O Jordan Poole contribuiu muito pro Warriors ser campeão. Teve jogos excelentes na série, principalmente contra o Celtics também, e jogos em que o Curry teve que descansar um pouco, que quem assumiu a responsabilidade foi o Jordan Poole e tudo mais. E aí, do dia para a noite, acontece isso, abalou com certeza o Jordan Poole, porque a gente viu que ele regrediu muito o basquete, e ele foi trocado na temporada passada. Então, assim, mais uma vez vem mostrando que tá passando pano, tá passando a mão na cabeça do Draymond Green. E assim, é revoltante e triste, porque, cara, é o treinador, entendeu? Você tem que mostrar que você E é um toma dos conta do 5 seu time. melhores da história, pra mim, assim, de treinadores. Ele Ah, é muito sim, com certeza. E Cura, bom. o que mais me pega é que ele sofreu isso na época do Bulls. E não era claro que sim, tô falando que também não é que o Draymond Green é um qualquer, mas comparado com o Michael Jordan, ele não é um terço do que o Michael Jordan já foi pra liga, apesar de ter mais bola de três, isso tem que ser falado, né? O Draymond Green tem mais bola de três na pós-temporada do que o Michael Jordan. Mas assim, ele já passou por isso, cara, e ele fica alheio, eu acho que fica feio isso, de coração mesmo. Ele teve um exemplo tão bacana no Spurs, de um time unido e tudo mais. Às vezes eu acho que, não sei, eu não gosto também, não sei quem sou eu para falar, mas questionar também a liderança do Steve Kerr, mas acho que às vezes ele passa um pouco do ponto quando defende bastante o Green. Eu concordo, mano. Passando pro outro lado da moeda, que início de temporada do Timberwolves, hein, cara? Sim, eu sei, Incrível, cara. eu sei que você, né, como torcedor fanático e assíduo que você é, já tava otimista e tudo mais, a gente até brincava, mas assim, eu não esperava um time, como tinha começado 8-2, né, agora tá 8-3, mas que espetáculo, cara. Anthony Edwards jogando a nível de MVP, sem sombra de dúvidas. Ele tá em sexto na votação, né? Porque liberam toda semana. Ele atualmente está em Tá. sexto. Ele tá com média de 25,7 pontos por jogo, 5,8 rebotes, 5,3 assistências, assim. São números muito bons, assim, é a terceira ou a quarta temporada? É a terceira, né? Ele foi draftado em 2020, terceira, isso. Terceira temporada dele, sim. E o time é dele, né? O time é Sim. dele, o time não é do Karl Anthony Towns, faz desde o ano passado, na verdade, né? Mas é assim, e um time que tá jogando muito bem defensivamente, cara. Uma das melhores defesas da NBA nesse começo de temporada. Tem a ver com o Jaden McDaniels, que é um excelente defensor de perímetro. O Anthony Edwards também é um bom defensor. Você tem Towns e Gobert, que podem. O Towns pode não ser um bom defensor, mas ele é um cara de mais de 2 metros no garrafão. Não, exatamente, eu ia falar isso. É, Eu critico, eu acho que eu sou o cara que mais critica ele em questão de defesa. Que a gente espera, eu particularmente espero uma evolução defensiva dele desde quando ele foi draftado em 2015. O problema não, o que eu tenho que dar o abraço torcer agora é o número de rebotes. Ele tá pegando muito rebote por jogo. A gente tá falando talvez do melhor garrafão no quesito rebote, que é o sim, defensivo com o Gobert e o ofensivo com o Towns. sim, com toda certeza, cara. E assim, tem o Mike Conley, que é um cara experiente, é muito Eu seguro. gosto, eu Ele é gosto dele muito bom, bastante. muito bom. E o banco do Timberwolves está bem competente, né? É um dos 15 melhores bancos da NBA. Tem Exceção ao Shake Milton, eu acho que o resto tá bem, é, tá bem bacana. Nickel Ainda tem cara pra. Alexander-Walter, Naz Reid, Então, até o Troy Brown tem tido um jogo interessante. Kyle ainda tem Anderson é um cara muito 3, 4 seguro. jogadores pra entrar, né? O Kyle Anderson eu acho ele muito bom também pro Timberwolves. Fiquei até com medo dele sair, porque teve uma confusão com o Gobert na temporada passada. Pois é, teve Mas, isso. é, mas assim, eu falo pra você que ainda faltam, acho, 2 rookies a estrear. Vamos ver. Por enquanto tá bacana. Vamos ver como é que vai Tá ser muito legal ao de longo da ver esse time temporada. jogar, tá?
O time hoje está em terceiro na Conferência Oeste, assim, só atrás de Denver e Dallas, mas tá assim, tá um jogo atrás de Denver e meio jogo atrás de Dallas. Então, assim, é uma vitória para lá e para cá. E Isso ganhou de Denver, né? e Isso que é ganhou de bizarro, Denver, assim. exatamente. É um dos poucos times, um dos dois times que ganhou de Denver, né? Minnesota e Houston ganharam de Denver nessa temporada. Fala Então, assim, deles. exatamente. Vamos falar de Houston um pouquinho mais pra frente. Mas, assim, já que a gente tá falando sobre, o que que você tá achando desse torneio, nessa Copa NBA, né? Cara, assim, antes de você falar, eu tava muito receoso, né? Porque eu não sabia muito como os jogadores iam encarar e tudo mais. Mas, cara, tá pegado o negócio, assim. O próprio LeBron James falou que sentiu uma atmosfera diferente mesmo. As quadras estão lindas, lindas, É, lindas. eu ia entrar nesse assunto. E a Eu premiação é gostei. bem gordinha, né? É. Assim, eu acho legal por conta das quadras, né? A gente acompanha a NBA, é sempre aquela quadra de taco, né? É o marrom, no máximo muda a cor no garrafão, no máximo muda as cores ao redor. Acho que o Brooklyn Nets era uma das poucas equipes que realmente vinha com a quadra de outra cor, né? Na cor cinza e tal. Mas eu gostei, cara. Eu tô gostando de ver as cores. Acho que só tem um time que eu vi, eu não sei se foi o OKC ou se foi ou se foi Orlando, que tá com uma quadra azul. E aí me deu, assim, um susto, porque a bola é laranja, né? Então a bola parece que meio que some às vezes. Parece que tá vendo, sabe quando tá o jogo buga? Parece que é É, isso, mas é só porque é novo, né? Eu ainda não tô acostumado com isso. Mas eu gostei de ver e é legal também que os times agora para essa temporada fizeram camisas específicas, né, para a maioria é esses muito bonita também, cara. A do exceto Lakers, com todo exceto respeito. a de Nossa, Atlanta, que é horrível, mas assim, o resto tá bem legal. A do Timberwolves é bem legal também, falando até lembra um pouco aqueles papel de fundo de PowerPoint, mas é em homenagem aos lagos, né, que é a região dos lagos lá de Minnesota e tudo mais. Enfim, mas achei legal, achei bacana. eu acho interessante, e que eu acho interessante, só para colocar mais um ponto para você continuar, é que o recorde do torneio conta para NBA também, né? Sim, sim. Tipo, isso eu achei fantástico, cara. Tipo, você não desmotiva, tipo, os jogadores a não jogar porque não tá valendo, teoricamente, tipo, tá valendo dinheiro, tudo bem, mas muitos daqueles jogadores, né, não estão precisando tanto de dinheiro assim. Então você contar por exemplo, o Lakers tá 6-6 na temporada, né? Sem os duas vitórias do torneio, estaria 4-6. Então Sim. ajuda, né? Não, e o Isso dá um, Lakers está 6-6 porque ele tá invicto, né, tá invicto, tá no assim, é o torneio. primeiro do grupo. É. O Lakers pegou um grupo mais fácil da Conferência Oeste, provavelmente. Mas só o Phoenix Suns e ganhou do Phoenix Suns, inclusive, nesse torneio. Sim. Então, achei muito interessante. Eu tô muito doido para ver o mata-mata, que vão ser jogos de mata só, né? Isso vai ser muito da hora. Nossa, vai ser tipo Libertadores mesmo, um jogo só, que acabar, acabou, está eliminado. Isso é uma coisa que muita gente pedia, né? Porque na NFL é assim, né? Não tem série, né? NFL é um jogo. Porque se fosse fazer série em jogos de, NBA, de NFL, os caras Não ia iam sobrar ninguém. voltar gelatina, né? Mas assim, muita gente fala, né? Pô, seria tão legal. Como que seria a NBA se fosse um jogo só? A gente vai ver agora, né? E particularmente eu gostei da ideia, sendo sincero. Eu gostei da ideia também. Vamos ver essa primeira temporada como vai ser. Mas eu tava meio receoso, mas eu gostei, viu? Do que eu tô vendo. E assim, a gente viu treta no jogo dos Warriors com o Timberwolves, teve treta no jogo do Lakers com o Memphis Grizzlies. Tá pegado o negócio. Os jogadores estão comprando e isso é muito legal pra NBA e também pra gente que gosta desse basquete um pouco mais competitivo, basquete de playoff, né? Que às vezes o jogo é meio morno e tal, na temporada regular e playoff muda muito, né? Mas enfim. Vamos falar agora um pouquinho desse tópico que, já que juntou eu e você, eu acho que vai dar problema, viu? Mas. Situação James Harden, cara. Desde que ele chegou e estreou pelos Clippers, os Clippers perderam 6 jogos seguidos. Cara, loucura isso. E o mais engraçado foi o contraste, né? Porque até a última terça-feira tinha sido.
O Clippers depois da troca 0-6 e o 76ers depois da troca 6-0. Então, a gente realmente viu que o peso do James Harden no time não era dos mais contribuintes lá em Filadélfia. Mas, assim, eu tenho uma opinião, eu falei no começo, assistindo o primeiro episódio do Clippers, eu acho que é o time que mais tem a provar na liga, tem que ser o Clippers, porque fez um mundaréu, um escarcéu de trocas depois da bolha, trazendo, antes da bolha, na verdade, né? Trazendo o Kawhi, trazendo o Paul George e tal. Aí depois trouxeram também o Westbrook, trouxeram agora o James Harden. Então, assim, não é desculpa. Os caras têm 2 ex-MVPs, tem um cara que foi 2 vezes Finals MVP, tem o Paul George, que é um jogador que, né, do auge era embaçado, difícil de jogar. Só que os caras não sabem, né? Eu acho incrível a gente falar. James Harden, eu não sei o que aconteceu, cara. Sendo sincero. James Harden, eu cresci vendo ele em. Peguei bem pouco dele de OKC, sendo sincero, até porque ele era o sexto homem, né? Mas em Houston ele era um cara incrível de ver jogar. Eu sei que você tem as opiniões, né, sobre o James Harden, sobre o step back dele lá, que ele andava 20 passos para trás e tudo mais. Mas, cara, eu não sei o que aconteceu com ele, assim, sabe aquele negócio, name a more downgrade, tipo, aqueles memes que fazem, é o Harden, né, o Harden depois que sai de Houston, não consegue voltar a ter o futebol americano, teve até uns momentos bacanas no Brooklyn, mas aí se machuca, aí tem jogos de 9 pontos nos playoffs, e agora teve um jogo, acho que a estreia dele, se não me engano, no Clippers, que ele vai dar um passe, ele joga a bola no comentarista, sabe? Eu acho que ele também tá meio que cansado. Eu acho incrível que esse cara ainda tem mercado, sabe? Tem time que ainda aposta nele. É absurdo, assim. Não consigo entender o que aconteceu, Pedro, de coração mesmo. Olha, eu vou tentar ser o menos polêmico possível aqui. Polêmico nem é a palavra, né? Por ser polêmico eu não ligo, mas vou tentar ser um pouco mais claro no que eu quero dizer. É muito simples o que aconteceu com o James Harden. Ele não sabe mais o que ele quer na NBA. Ele cansou de ser o scorer, né? O cara que vai meter 35, 34 pontos de média. E ele queria ir atrás de um título, certo? E aí ele forçou a saída dele de Houston. E aí ele viu que, cara, ele não conseguiria vencer um título lá em Brooklyn, né? Forçou a saída de Brooklyn para Filadélfia. E foi a mesma coisa. Só que, em todos os casos, quem é o principal problema do time? É o James Ele? Harden. É o James Harden. O James Harden tem um estilo de jogo que ele centraliza muito as ações nele. A bola tá no 80, 90% do tempo na mão dele. Que ou ele vai fazer um pick and roll, ou vai fazer um jogo de dupla com alguém para ser um pick and pop e dar assistência, ou ele vai chutar de 3 pontos, vai tentar infiltrar e conseguir uma falta. Hoje em dia, na NBA, esse tipo de jogo, ele pode causar 2 efeitos. O primeiro, você não conseguir envolver os seus companheiros no ataque. E o segundo, o problema do Harden, e esse é o principal para mim, ele não consegue mais ser fisicamente bom como ele era antes. Ele não E ele consegue. tá meio medroso também, né, Pedro? Ele não E, tá atacando mais o garrafão. e o Por mais que problema eu é, entendo, né? então, essa questão da fisicalidade que ele tinha. Ele ficou tão fora de forma quando ele quis sair de Houston que ele nunca conseguiu voltar a ser o que ele era. Ele não conseguiu voltar. Você vê que ele tá rechonchudo até hoje. Assim, e ele parou de ser. Ele queria voltar para Houston para ser aquele jogador que ele era lá antes. O Ime Udoka falou que não queria ele, que não queria estragar o desenvolvimento dos jovens. E nesse começo de temporada, dá para ver que o Ime Udoka acertou bastante, né? Vide Sim. o começo de Houston e como o time está jogando. E o James Harden é um cara muito egoísta. Ele quer que tudo seja para ele. E quando você junta o James Harden e o Russell Westbrook nesse time dos Clippers, só tem espaço para um, porque nenhum dos dois consegue jogar sem a bola, de correr pela quadra e espaçar a quadra. Os dois precisam da bola na mão. E o Russell Westbrook estava jogando bem. Ó,
Eu torço pro Lakers, já deixei isso bem claro aqui. Eu não sou grato pelo tempo que ele passou no meu time. Ele me estressou muito. Mas eu tava feliz de ver ele nos Clippers, porque ele tava jogando muito bem. Assim, não é aquele Russell Westbrook MVP, Sim, sim. que nem pode estar indo. Eu acho assim, até pra questão da saúde mental dele foi bacana, porque o que ele passou com o Lakers foi muito tenso, né? A questão das ameaças, o Totalmente, pessoal. é, totalmente. Né? Até eu sempre fui muito crítico dele, até no auge do Westbrook. Eu sempre achei que ele deixava a desejar e tudo mais, e que ele era limitado. Mas Deus me livre também achar que é justo o cara ser ameaçado. Aí já é anti-humano isso. Acho um E, absurdo. e o que é mais louco é que você pega o Tai Lu nas entrevistas recentes e ele fala: esse é o maior desafio da minha carreira. A gente tem que fazer com que o Harden se acostume a nós, a gente tem que se acostumar ao Harden. Mas, cara, quando você tem James Harden, Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard, alguém vai ter que ter menos volume no ataque. E, sinceramente, não pode ser o Kawhi Leonard nem o Paul George, que são os caras que vão meter bola. E assim, né, Pedro, você olha as joias que o Los Angeles tipo, tirou do seu core para ter esse time, fica cada vez pior, porque você perdeu o Bones Highland, que é um cara, um bom role player. É, Até se... O Bones Highland, na verdade, ele tá no elenco, mas ele vai ficar fora da rotação. O Tyler chegou a dar uma entrevista falando disso. Ah, sim, eu confundi. Ele tava em Filadélfia, né, antes de... Ele veio na troca do Harden, não foi? Na verdade, ele estava em Denver e já estava desde a temporada passada, nos Hum. Clippers. Então, assim, você tem Você tinha o, o Shai, né? o Shea, é isso que eu ia falar, o Shea que foi o cara que saiu pra ir pra... Cara, foi uma troca que foi boa, acabou indo sendo boa pros dois times, porque você troca um futuro da franquia por um Paul George, que na época vinha sendo o terceiro na coisa de MVP e tudo mais, ninguém poderia esperar que ele desse esse downgrade tão grande assim. Mas você vê os caras que, pô, eles abriram mão e tudo mais, às vezes eu não sei se o Clippers, o que ele quer fazer da vida, porque é nítido, você olha para esse time do Clippers e você fala, tá bom, beleza, é um time bacana, mas saudável ninguém consegue ficar, né? Ora é o Kawhi que tá com lesão, ora é o Paul George. Aliás, o Kawhi, desde que foi trocado, não conseguiu jogar direito os playoffs pelo Clippers e tudo mais, enfim. Chato isso, cara. Eu sei que você torce pro Lakers, você deve estar achando bem triste mesmo a situação. Mas eu acho chato porque são talentos que a gente vê jogar e que, cara, estão sendo minados, entendeu? Não, e a grande questão, assim, pra mim também, o Harden, desde que ele chegou, os números do Paul George, do Westbrook e do Kawhi, eles despencaram. O Paul George tava jogando barbaridade nas últimas temporadas. Tava sendo muito, 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 muito bom. O Russell Westbrook vinha numa crescente desde que ele chegou, né, nos Clippers. E o Kawhi, de vez em quando ele some, mas ele é um cara que pode acabar com o jogo, né? Porque ele é um cara que tem ponto na mão. E o Harden, ele é um cara que vai ficar mais tempo com a bola. Então, talvez seja interessante para o Tyloo pensar se o Harden não pode sair do banco, né? De novo, como ele começou a carreira. Com o Norman Powell, com o Terrence Mann, sabe? Agora chegou o Daniel Theis também, que vai fechar com os Clippers. E são caras que ele pode chutar à vontade, sabe? Ele pode ter essa bola na mão e comandar o ataque. Porque a sintonia Paul George, Kawhi e Westbrook tava muito boa, cara. Tava muito boa. Então, Mais assim, uma vez, né? Porque o Paul George e o Westbrook já tiveram uma boa sim, em Oklahoma, sintonia em Oklahoma, né? totalmente, assim. E são muitos egos. Eu acho que esse é o principal problema do Harden. O ego que ele traz para os times que ele vai, ele nunca acaba bem. Por isso que ele. O único problema, sim, a única questão do Harden em Houston é porque ele era o dono do time. Ele era o dono do time totalmente. O Daryl Morey, quando tava lá, fez Sim. absolutamente de tudo para agradar o E, Harden. ô Pedro, você chegou a ver um comentário do Stephen A. Smith na questão do James Harden, cara? Qual especificamente? Eu vou tentar pegar na internet que ele falou ao certo, mas ele falou, acho que se eu não me engano, foi naquele hot take lá que a ESPN tem de manhã.
E ele, cara, ele dissecou o James Harden. Ele falou, assim, basicamente tudo que todo mundo queria falar. Falou que ele é um cara que ele é péssimo de grupo, porque todo mundo fez muita coisa por ele e ele nunca retribuiu, que ele pediu o Chris Paul, pegaram o Chris Paul, ele depois não quis mais o Chris Paul, tiraram o Chris Paul, ele quis ser trocado, trocaram ele depois pediu para ser trocado de novo para um outro time, aí ele vai para jogar com o Embiid em Filadélfia, não consegue jogar bem e tudo mais, e ele fala assim, cara, às vezes o problema é você, James Harden, não os outros. Eu vou tentar pegar a aspa aqui E, certinho, mas e- foi assim, absurdo, cara. não, e não ironicamente, cara, que eu acho que até o que você vai falar é uma citação do locutor do Dallas Mavericks, que chegou a Falei falar errado, exatamente, exatamente. perdão. Falei errado, não foi o Eu Stephen A. não, Smith, mas tá tá? tudo bem porque o Stephen A. ele falou isso no First Take mesmo. Ele citou isso e também desceu a lenha no Harden. E sim, o Harden quis o Dwight Howard, depois não quis mais também. Quis o Carmelo Anthony, depois não quis mais também. É assim, é sempre como ele quer, sabe? É sempre na vontade dele. E não tem grupo que sustente isso, cara. Hoje o basquete, o Denver Nuggets tem pra provar. O basquete é coletivo, não é sobre ter uma super estrela e o resto que se vire. O Jokic nem quer ser chamado de super estrela, ele não tá nem aí pra isso. E ele faz esse time de Denver ganhar de todo mundo. Então, assim, o Harden, ou ele vai precisar entender isso para esse time de Los Angeles crescer, ou assim, até o momento que alguém se machucar, e aí tal. Esse é um grande ponto. Talvez se o Kawhi ou o Paul George machucar, talvez as coisas, né, até mudem, porque aí ele vai poder encaixar melhor todo mundo ali, né? Porque os quatro juntos, não vejo como pode funcionar, sinceramente. Bom, vamos passar aqui para Pô, baita corte, hein? Baita corte seu agora, hein, Curi? baita corte, né? Você Vai gostou? virar, vai virar TikTok isso daí. Vou até deixar claro. Você que faz essa função aí, fique à vontade. Mas assim, vamos falar aqui do que vem acontecendo, e isso é muito doido pra mim, assim, pensar nisso. Houston Rockets e Oklahoma City Thunders estão entre os cinco melhores da Conferência Oeste. E isso Loucura, pra mim né? é uma loucura, cara. É uma loucura absurda, porque o Houston Rockets ano passado foi uma das piores equipes da NBA. E hoje, assim, venceu seis seguidas depois de perder três seguidas. O Ime Udoka fez um trabalho excelente no Celtics, ele teve questões internas lá para sair, mas assim, que ele é um bom técnico, acho que ninguém pensava o contrário. Mas o que ele tá fazendo com esse time, claro, é começo de temporada, são 10 jogos, 9 jogos, mas é muito, muito interessante. O Sengun vem jogando muito bem, o Jalen Green parece que cresceu do nada, né? Ficou mais Tá maduro. jogando muito bem. Eu acho que ele é O um dos Dylan fortes Brooks tá candidatos jogando hoje. bem. Eu nem acredito que eu tô falando isso. O Dylan Então, Brooks tá jogando bem. eu até acho que o Sengun deve correr aí pra Most Improved Player, porque tá jogando muito bem mesmo. Ele é um Acho cara que. muito, ele é um cara muito bom. E o KC, assim, desde o ano passado, ele vinha dando bastante trabalho, jogou o play-in, né? E não conseguiu se classificar para os playoffs. Mas o Shea, ele é um cara diferente, assim. Eu tenho um pouco de receio dele, assim, eu não curto tanto o jogo dele, porque assim como o Harden, assim como o Embiid, ele é um cara que bate muito lance livre por jogo, e isso pra mim é demérito. Assim, o tanto de lance livre que ele força para bater durante o jogo, e isso dá um volume muito grande de pontos para ele. Mas ele chama a responsabilidade, cara. Ele tem médias absurdas. Ele é um cara que mudou esse time de Oklahoma da noite pro dia, basicamente. Tem peças interessantes ao lado dele. Você tem agora o Chet Holmgren, né, que é um cara que tá entre os quatro, cinco com mais tocos da temporada, um bom defensor, né, que não conseguiu jogar a temporada passada por lesão. Então, teoricamente, é o ano de rookie dele, está sendo muito, muito eficiente. Não tanto pontuando, mas defensivamente tem sido um dos melhores defensores da liga. E é um time, cara, que tá aí com suas 7 vitórias e 4 derrotas. Tá em quinto lugar no Oeste. Assim como o Houston tá 6-3 e tá em quarto do Oeste. Então, assim, são duas equipes, juntando com o Minnesota, que eu acho que já tinha dado um passo à frente antes, são três equipes do top 5 que a gente não via no top 5 há muito tempo. Então é bastante interessante isso, cara.
Eu vou, assim, até ser um pouco mais sincero da minha parte, assim. Claro, tô surpreso com o OKC, obviamente, do jeito que eles estão, mas nem tanto quanto eu tô com o Houston. Porque, assim, a gente tá falando Assim, de um OKC que mesmo sem o Chet Holmgren já foi para play na verdade não é nem para playoff, né, eles foram para o play-in, né, mas era um time que a gente esperava figurar entre pelo menos os 10 primeiros colocados da conferência, oeste, mas a gente talvez não esperava que o Chet Holmgren ia entrar nesse time e ia agregar tanto, tão rápido, né. Então, é um cara que muita gente comentou por ser um cara com uma musculatura que não é tão ideal para quem é big man, porque assim, ele é muito magro, né? Então, a questão para lesão é muito exacerbada, é muito grande. Ele inclusive se machuca na temporada passada, num torneio de off-season e tal, por isso que não joga a temporada passada e tal. Então, mas o que o Ime Udoka tá fazendo, em Houston, eu não esperava. Talvez no futuro, tá? Talvez eu esperava isso, sei lá, numa próxima temporada, dependendo de quem eles trouxessem na free agency e tal, se conseguissem trocar por alguém. Mas isso mostra, né, a qualidade do treinador, né? Que tá totalmente. conseguindo fazer aí com que uma equipe consiga, com jogadores de no máximo 3, 4 anos de liga, jogar um basquete, cara, que tá ganhando jogos e tá convencendo. Bateu o Lakers, claro que eu sei que se torce pro Lakers, não vou falar também, não quero forçar nada disso, que tá jogando mal, mas assim, os caras venceram o Houston. Ganhou do Os Denver caras Nuggets. venceram o Nuggets, é isso, eu ia falar. Né? Esse tá complicado. Os caras venceram o Nuggets, os caras venceram o Pelicans, venceram o Kings, sabe? 2 vezes, inclusive, que são equipes que foram para os playoffs na última temporada e tudo mais. Então, exceto o Pelicans, né? Mas o Nuggets foi campeão da NBA e o Kings foi a maior surpresa da temporada passada. Então, cara, realmente um trabalho de ouro, um trabalho de luxo aí do Ime Udoka lá em Houston. Claro que vale fazer a ressalva, mesmo são pouquíssimos jogos de temporada, tem muita coisa para acontecer. No passado, o Utah começou voando e depois foi caindo, 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 e nem playoff pegou, né? Nem play-in pegou. Mas é muito legal ver esse elenco jovem de Houston. E Houston faz um tempo também, desde que o James Harden saiu mesmo, ali em 2019, que vem entrando num rebuild e tal. Como eu disse, fechou as portas para o Harden voltar, né? Para conseguir continuar com esse elenco jovem. Então é um trabalho interessante, vamos ficar de olho no Trouxeram temporada. também o Fred VanVleet na Sim, intertemporada, né? Que é um cara que foi campeão em Toronto, era o principal armador de Toronto e tudo mais. Nem acho que ele esteja jogando tão bem assim, apesar de ter feito jogos com 20 pontos e tudo mais. É descomunal mesmo o Dillon Brooks, por exemplo, sim. que é assim, o Brooks é um cara que eu achava um jogador decente pra você ter no elenco. O problema é que ele fala muito, cara. E às vezes é um problema o cara falar demais, entendeu? Ele atraiu um hate absurdo para Memphis e o Memphis quis se livrar disso. Mas, O Ime Udoka, ele é bem mais técnico que o Taylor Jenkins, tá? Sim, de questão de controle de grupo. Então ele deve conseguir olhar pro Dylan Brooks e falar, ó, queridão, dá um menos, tá? Que a gente vai jogar sim. basquete. O Taylor Jenkins não tinha controle nenhum do grupo vídeo que aconteceu com o Jamoran, né? Então é isso. Assim, E vídeo que tá acontecendo com o Memphis, né? comente, exatamente. Trouxeram o Marcus Smart e, enfim, tá demorando para dar liga. Que inclusive se lesionou, vai ficar aí pelo menos umas 2 semanas fora. Sim. Vamos passar para o nosso último assunto aqui, né? Já estamos chegando no finalzinho. Ontem tivemos uma rodada dupla, na ESPN, eu digo, né? Mas tivemos 76ers e Celtics pela segunda vez em pouco tempo. E olha, foi um jogaço, assim, até o último quarto, onde Boston realmente deslanchou, né? Então, é uma grande questão, assim, porque são os dois principais times da Conferência Oeste, né, hoje. Philadelphia vinha de uma sequência muito, muito boa, de 8 vitórias seguidas, né? Boston tinha perdido para a Filadélfia, né, depois de 6 partidas seguidas ganhando. Então, é uma vitória que dá um pouquinho de descanso para esse Celtics sem Jaylen Brown e sem Porzingis, né? Foi um jogo bastante interessante.
Foi um jogo bem discreto do Embiid, apenas 20 pontos. Então, Contra o Boston, Horford, ele né? nunca joga bem, é incrível isso. E contra o Maxey também com 20 pontos, mas assim, o que você pode destacar desse jogo aí? A paternidade do Boston perante Filadélfia, né? Tem aquela frase famosa do Embiid, não é uma rivalidade, eles sempre chutam nossos traseiros. Ele falou isso porque em pós-temporada o Boston sempre elimina o 76ers, né? É incrível isso. E o que eu posso falar pra você é que, cara, isso mostra, na verdade, né, que o Celtics realmente tá com uma mentalidade de querer ser campeão, cara. Porque você tem o Porzingis, eu até achei no começo da temporada que foi um all-in muito grande do Celtics pelo Porzingis e tudo mais. Jaylen Brown também, você pagou muito caro para um cara que eu não acho que mereça. A gente já comentou sobre isso no primeiro episódio, então quem quiser saber a nossa opinião é só procurar aí o primeiro episódio do G3. Mas isso mostra a força da unidade do Boston, né? Enquanto você olha para um 76ers, que eu até acho que mudou um pouco essa mentalidade, mas que não está mais centralizando jogos somente no Embiid e tudo mais. O Maxey, inclusive, teve recentemente jogo de 50 pontos e tudo mais. Mostra a unidade, como que Boston é um elenco mais forte e uma rotação menor, né? Porque se a gente pegar aqui a rotação do Boston nesse jogo contra o 76ers, a gente tem aqui, de novo, 9 jogadores. Então é uma rotação curta. E dois caras que geralmente nem entram, né? Tanto o Bento quanto o Mikaulik, eles geralmente não entram, né, nessa rotação. E tiveram alguns minutinhos. E assim, o banco de Boston, para mim, ainda é um fator, né? Por mais que você possa ter caras como o Senhauser e o próprio Al Horford saindo do banco, o Derek White pode ser um ou outro. Derek White, que por sinal é um jogadoraço, tá? 27 pontos, fez, se eu não me engano, 15 pontos no último quarto. Sim, espetacular. Foi muito, muito bom jogador, assim. Foi um achado muito grande, né? O próprio Popovich falou que não queria abrir mão do Derek White, que era um cara que ele queria contar para o futuro, mas foi receber o seu dinheiro, foi ligar por alguma coisa, né? Mas acho que para mim o principal ponto mesmo é essa liberdade maior que o Tyrese Maxey está tendo para realmente conseguir brilhar, sabe? Sair da asa do Harden e ser um cara dominante, tá tendo média de 27 pontos por jogo, sabe? Junto com o Embiid tendo média de 32 pontos por jogo. É algo que a gente não esperava, assim, e provavelmente vai estar no All-Star esse ano, né? Tá jogando muito bem. Sei que tá muito cedo para falar isso, mas é um grande surpresa, assim. E você vê como que a saída do James Harden mesmo do Philadelphia parece que deu uma soltada, sabe? Time 8-2 e os Clippers 0-6, o time com 6 vitórias consecutivas, 6 derrotas consecutivas, perdão. Então, assim, acho que são as duas principais equipes do leste. Milwaukee tá um pouco atrás, assim, tá um pouco trancos e barrancos. Miami tá chegando nesse momento agora que a gente tá gravando a 8 vitórias e 4 derrotas, tá um pouco atrás. Indiana tá fazendo uma boa campanha também, pouco surpreendente, mas assim, sobre o jogo de ontem, eu acho que não tem muito para sair, além realmente da franquia, né, que Boston abriu com Philadelphia, assim, é muito louco isso. Pois é, e assim, é um time que a gente vinha falando já que era bom e trouxe o Drew Holiday, que para mim é o melhor marcador de perímetro da Sim. NBA e tudo mais. Claro que ele não vai ser o cara que vai entregar 20 pontos por jogo, 50 pontos por jogo, 30 pontos por jogo. Não vai ter até vai ter um ou dois jogos aí que ele vai ter mais de 30 pontos, mas ele não é esse cara, né? E ele cumpre muito bem o papel, então ele marcou bem o Maxi também, depois Sim. de um bom jogo que ele teve na semana passada. E fez seus 18 pontos, pegou 10 rebotes, assim, é um cara que contribui, ele vai sempre contribuir. Eu E assim, gosto muito esse dele, cara. quinteto inicial do Boston Celtics completo, ele é bem letal, cara. Ele é bem letal, assim. Não tem um time com 5 peças que consiga competir com esse Eu acho quinteto. assim, Curi, eu vi uma comparação, né? Eu vou até fazer uma comparação aqui.
Eu acho que o Boston Celtics, ó, isso aqui vai virar corte também, tá? Não é só você que vai ter corte, não. Mas eu acho assim, o Boston Celtics, ele tá meio que igual o Império Romano, sabe? Porque o Império Romano, ele era muito poderoso, mas ele só não se perpetuou por conta de crise interna. E eu vejo muito isso com Boston. Boston é um time, talvez, assim, eu falo, tá? Nos 5 titulares eu acho melhor do que Denver. Eu também. Mas o Como time, problema é que, sim, como time e tal, eu acho, até como ginásio, né? A arena lá, o TD Garden é um lugar muito hostil para quem vai jogar na pós-temporada e tudo mais. É um time com bastante tradição. Junto com o Lakers, são os maiores campeões da NBA e tal. Mas é um time que sempre se implode, né? Sempre tem aquela questão do Jason Tatum faz um jogo de 30 pontos, outro jogo de 8. O Jaylen Brown, a gente não sabe qual que vai ser o cara que vai entrar em quadra, qual o estilo de Jaylen Brown que vai entrar em quadra. Então, assim, é um time que se sabota muito, né? Eu vejo mais Boston perdendo por erros dele mesmo do que erros, acertos de outras equipes na pós-temporada. Acho que é um time que se sabota muito, cara. eu concordo, cara. Eu acho que Boston ainda tem que ver como é que vai ser essa disposição de banco. Mas assim, é um time que vai chegar nos playoffs, tá? Vai chegar nos playoffs, provavelmente vai chegar nas finais de conferência de novo. É um time muito, muito competitivo, mas vamos ver. Tem Com o muito. Milwaukee, né, do jeito que tá oscilando, eu acho até que vai ser muito difícil a gente ver o Boston não ficando nas 2 primeiras posições, tá? Eu concordo com você. Eu concordo com gênero, número e grau, mas tem muita temporada de NBA para vir pela frente. Tem muito programa de três para vir pela frente também. A gente vai tentar ser um pouquinho mais rotineiro, né? Tentar conseguir estabelecer uma periodicidade nesse programinha. E a gente vai se acertando aos poucos, mas eu agradeço você que ficou com a gente até agora. Igão, fala para eles aí das nossas redes sociais, onde eles podem achar a gente, e a gente vai encerrando. Bom, primeiro de tudo, se você tá ouvindo a gente no YouTube, deixa aquele like lá, se inscreve, compartilha para algum amigo seu esse vídeo. Na nossa bio, dentro do nosso perfil, tem um Linktree. Aí lá você vai acessar todas as nossas redes sociais. Se você está no Spotify, mesma coisa, dá aquele like, compartilha para o seu amigo que tem Spotify. A gente democratizou aqui, né, Curi? A gente tem o podcast tanto para quem tem paga o Spotify, tanto para quem também Aqui não não vai paga. ficar ninguém se ouvir, não. A gente não tem. Exato, aqui a gente democratizou, todo mundo que quiser tem acesso, enfim. Então eu falo para vocês, no caso do Spotify é um pouco diferente. Aí entra no nosso Instagram, @comentacorneta, já segue a gente lá também. E na nossa bio do Instagram tem também o Linktree, onde a gente vai falar aí sobre os esportes, principalmente esportes americanos, né? Basquete, futebol americano. A gente tem lá nosso Linktree. Temos também o TikTok, cara, que eu particularmente tô na frente disso, mas vi que esse episódio de hoje teve vários cortes legais pra gente fazer também, levar para lá. E lá é um pouco mais voltado ao futebol com os pés, né? Não futebol americano. Então, também pode seguir a gente lá. Todos os nossos arrobas é Comentarista Corneta, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram acho que é Comenta Corneta. Enfim. Mas sigam a gente, vai ser bem legal ter vocês por lá. E mande aquela mensagem se você gostou ou não do episódio. A gente tem que. A gente tá no ar, ô Curi, tem que ter crítica, cara. A gente tem que aceitar crítica também. Não, muito, são sempre muito bem-vindas, cara. Sempre muito bem-vindas. Pode. Desde que com educação, né? Sempre muito Desde que não bem-vindas. fale mal do Lakers, tá sempre bem-vinda. Porque tu falar mal do Lakers tem você já, né, Pedro? Já Chega tem de. eu pra passar raiva todo dia com esse time. Mas é isso. Um grande abraço pra você, Igor. A gente se vê no nosso próximo programa da NFL. E semana que vem tem mais de três pra você aqui do Comentarista Corneta. Fique ligado. Um grande abraço. Até a próxima. Boa. Vou. Deu menos de uma hora, tá É, tranquilo. foi